Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula especialíssima hoje para falarmos sobre uma uva incrível, uma uva muito importante, vamos falar assim, valorizada, vamos falar assim, prestigiada, apesar que em alguns lugares ela sofreu um pouquinho, em alguns lugares ela, né, teve aí uns percalços, como por exemplo nos Estados Unidos, como por exemplo no Chile, e por isso que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de encontrar vinhos varietais com a uva Merlot. E o tema da aula de hoje é exatamente falarmos sobre essa variedade incrível e que eu sou, digamos que um grande fã da Merlot, porque ela consegue entregar em vinhos algumas peculiaridades, algumas características muito únicas, mas muitas vezes não bem explorada, por assim dizer. Então, para a gente avançar um pouquinho, já falando da Merlot, a gente pode só citar alguns dos vinhos mais caros e prestigiados do mundo, como o caso do famoso Petrus. Petrus é um vinho que é muito icônico, muito referenciado. Olha aqui, ó. Vou marcar o Petrus aqui, ó. Esse é um rótulo que é um dos mais disputados do mundo, extremamente caro. Chega no Brasil agora a garrafa R$ 60.000, da garrafa tamanho convencional, 750 ml, e é uma grande referência no mundo. Mas não só Petrus. Se a gente falar de alguns vinhos como Le Pen, a gente falar de alguns vinhos como Maceto, na Itália, se a gente falar de alguns vinhos icônicos no mundo, eles acabam tendo a Merlot como uma uva protagonista. Claro, lá no Pomerol, na França, lá em Bordeaux, é o grande berço da Merlot. Ela nasce ali na região do Bordeaux e, muito provavelmente, ela foi depois migrando para alguns países e até ganhando algum protagonismo. Mas ainda a maior referência para Merlot no mundo é Bordeaux. Em algumas áreas, como o Pomerol, como Saint-Emilion, inclusive a uva mais plantada de Bordeaux e de toda a França é Merlot. Merlot, uva mais plantada da França. Isso é bastante interessante da gente pensar. Por que a Merlot era tão plantada na França? Tá, Bordeaux é a maior área de vinhedos de toda a França, das regiões francesas de vinho. E Merlot é a uva mais plantada de Bordeaux. Mas por que Merlot é a uva mais plantada de Bordeaux? Isso é legal da gente pensar. Porque as pessoas gostam mais de Merlot? Tá, mas tem alguns lugares que ela não é tão valorizada. Vamos entender isso, porque ela é uma uva extremamente importante. E a gente já pode começar a pensar e falar da Merlot nos seus principais estilos de vinho. Porque Merlot, de modo geral, vai produzir vinhos tintos, é uma uva tinta, pode-se fazer vinhos brancos. Aliás, já provei alguns vinhos brancos de Merlot até interessantes. Alguns até já fizeram aqui no Brasil, algumas vinícolas. No Brasil, nem tão interessantes assim, mas já provei alguns Merlots brancos fora do Brasil interessantes. Mas Merlot, de modo geral, vai fazer vinhos tintos encorpados e vinhos tintos de médio corpo. Tendência. Pode fazer vinhos diferentes? Sim, até vinho branco pode fazer. Já tomei espumante de Merlot, já tomei espumante branco de Merlot, já tomei espumante rosé de Merlot, já tomei espumante tinto de Merlot. Então, pode fazer vários estilos de vinho. Mas o mais convencional é esses vinhos de médio corpo para vinhos tintos encorpados. Tintos.
Merlot pode fazer alguns dos vinhos tintos mais encorpados e potentes do mundo, como é o caso lá do Pomerol, como é o caso de Petrus. Os vinhos do Pomerol eles não são necessariamente tão potentes, apesar de serem intensos, mas algumas áreas lá onde pega um solo muito rico em argila, com afloramentos de ferro, Merlot ganha potência, ganha intensidade. E aqui já falo uma coisa para vocês, Merlot gosta muito, se adapta muito bem a solos argilosos, que são solos que, em algumas regiões, onde temos mais chuva, onde é uma região um pouco mais fresca, eles são solos um pouquinho mais frios, e que não é qualquer uva que consegue amadurecer bem, principalmente das tintas em solo argiloso. A Merlot gosta, e por isso também ela se adapta tão bem ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, as regiões produtoras, têm muito solo argiloso. Estamos falando de Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra, a Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste, são regiões com muito solo argiloso. Então, para pensarmos, a intensidade dos vinhos de Merlot vai depender de onde ela é plantada e como ela é tratada no vinhedo e depois na vinícola. Isso é uma escolha, claro, agronômica e enológica. Então, os produtores eles vão definir o que eles querem fazer. Um vinho um pouco mais intenso ou um vinho nem tão intenso. E aqui entra um dos grandes destaques da Merlot, porque a Merlot, ela, na sua maioria de produção, faz um Merlot menos intenso, faz um Merlot um pouco mais macio. E aí a gente vai falar, de modo geral, das grandes áreas de produção de vinhos de Merlot no mundo. Elas não são áreas para fazer vinhos tão intensos, tão potentes. Algumas áreas, sim, como é o caso lá do Pomerol. Algumas áreas ali de Saint-Emilion. Algumas áreas onde a gente vai ter a Merlot, claro, gerando vinhos mais potentes e intensos. Mas, de modo geral, os vinhos de Merlot vão ser vinhos de médio corpo, tintos, mas mais fáceis de serem consumidos mesmo jovens. Vamos avançar nessa ideia. Mas antes, vamos falar um pouquinho da origem da Merlot. A Merlot é uma variedade que vai nascer lá na França, na região da Aquitânia, ali onde a gente tem hoje a região de Bordeaux, mais ali para o sul, sudoeste da França, que é uma região grande, e várias variedades se desenvolveram ali e ganharam um grande protagonismo nessa região. E depois, por Bordeaux ser uma região de grande referência para o mundo, acabou sendo muito plantada, sendo muito cultivada, e inclusive ganhando destaque, ganhando muito protagonismo em várias outras regiões do mundo. Mas, como observação, Merlot, de modo geral, acaba sendo um pouco parceira, vamos chamar assim, de uma uva chamada Cabernet Sauvignon, e que Cabernet Sauvignon é uma uva com um perfil diferente, muito mais intensa, normalmente gerando vinhos muito mais potentes, mais tânicos, mais ácidos do que os vinhos de Merlot, mas a Cabernet Sauvignon acaba trazendo um pouco da Merlot junto com ela nas suas áreas de vinhedos do mundo e, claro, ajudando a impulsionar os vinhos de Merlot. Isso em vários lugares do mundo, tanto que o corte de vinhos mais famoso do mundo é o corte de Cabernet Sauvignon com Merlot. Inspirado aonde? Em Bordeaux, porque são duas castas que nascem aqui em Bordeaux e que vão se dar bem juntas no mundo. Uma complementa muito bem a outra. Hoje, o país, né? Vamos começar pelo país. O país que mais planta Merlot no mundo inteiro é a França. Tanto que a França hoje vai muito provavelmente se tornar o país de maior volume de produção de vinhos no mundo. A Itália ainda é o primeiro colocado, mas a gente teve quebras muito grandes na safra italiana. Então a gente deve ter aí uma
uma mudança nos maiores produtores, ainda vão ser os 3 países que são hoje os 3 primeiros. Hoje, o maior produtor é a Itália, seguido da França e da Espanha. Provavelmente a França vai passar, então vai ser França, Itália e Espanha. Então, a gente tem muito vinhedo na França, tem uma produção grande de volume de vinho, e a uva mais plantada da França é a Merlot. Tudo por causa de Bordeaux, porque ela é a uva mais plantada de Bordeaux, e Bordeaux é a maior área de vinhedos em regiões francesas de vinhos. Então, nós estamos falando aqui, hoje, né, mais ou menos na França, algo em torno de 112 mil hectares de vinhedo para Merlot. Por que ela é tão plantada em Bordeaux? E por que ela é tão plantada na França? Mas vamos pegar Bordeaux porque é a grande referência. Porque ela é uma uva que tem uma boa capacidade de adaptação, mesmo em regiões aonde nós tenhamos bastante umidade. Mesmo em regiões, muitas vezes, um pouquinho mais fresca. Ela consegue se adaptar bem. Como é o caso de Campos de Cima da Serra, aqui na nossa, praticamente na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é uma área de grande altitude. É uma área com solos frios, principalmente solo argiloso. E a Merlot se adapta bem lá também. Então ela tem uma capacidade de adaptação muito interessante. Cabernet Sauvignon já nem tanto. Não é todo lugar que Cabernet Sauvignon consegue se adaptar bem. Porque Cabernet Sauvignon é uma uva mais tardia. Precisa mais tempo de vinhedo para ela amadurecer bem. A Merlot não. A Merlot tem um ciclo que a gente chama mais intermediário. Então a gente colhe a Merlot um pouco mais cedo, e isso é ótimo, porque quanto menos tempo as uvas precisam ficar nos vinhedos, melhor, menos risco, menos problemas, possíveis problemas. E a Merlot então se colhe mais cedo. Vamos pegar uma região como Bordeaux, onde é bastante úmido, bastante chuvoso, tem anos que é difícil de amadurecer a Cabernet Sauvignon. E mesmo assim, não é em todas as áreas de Bordeaux que a Cabernet Sauvignon amadurece bem. A Merlot já consegue se adaptar muito melhor a praticamente todas as áreas de Bordeaux. E isso vai acontecer em outros lugares, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul. E a Merlot é interessante porque ela vai nascer de um cruzamento natural também entre a Cabernet Franc. Cabernet Franc é uma uva que vai dar origem a várias outras uvas aqui na região de Bordeaux, e depois, claro, ser levada para o mundo, com a Madeleine Noire. E essas duas variedades vão ser cruzadas naturalmente, né? Elas cruzam e acabam gerando a Merlot. Só que é interessante, porque a Cabernet Franc ela também vai dar origem depois a outras uvas, dentre elas a Cabernet Sauvignon, vai dar origem também a Carmener. Então isso é bastante interessante para nós pensarmos, né, como é que essas uvas vão tendo uma mesma origem e vai dando características tão distintas, né? E a Merlot, ela tem uma vantagem, que ela tem uma aceitação muito maior dos seus vinhos, exatamente porque acabam sendo vinhos mais fáceis de serem consumidos jovens. Isso é interessante, porque ela não tem o mesmo protagonismo da Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon acaba sendo muito valorizada pelos seus vinhos intensos, potentes, de longa guarda. Mas muitas vezes a Cabernet Sauvignon é difícil de tomar jovem, porque ele é muito intenso. Muitas vezes ele é muito tânico. E aí vai surgir o corte mais famoso do mundo de Cabernet Sauvignon com Merlot. Porque, como a Merlot faz vinhos um pouco mais macios, estamos falando sempre de vinho tinto. Como os vinhos de Cabernet Sauvignon podem ser muito intensos, a Merlot pode entrar no corte para deixar a Cabernet Sauvignon um pouco mais macio. Por isso, elas se dão tão bem. E a gente sabe que uvas que têm origem de mesmas famílias, elas têm uma chance também de se complementar muito bem nos cortes, nos blends de vinhos, porque nem sempre o blend vai ter um bom resultado. Se só misturar vinho significa que vai dar um vinho mais interessante do que ele sozinho, nem sempre.
Precisa, no corte, um vinho complementar o outro. E aí que vai entrar o destaque da Merlot com a Cabernet Sauvignon, e por isso vão se tornar as duas uvas mais plantadas do mundo inteiro. Falamos da França, mas não só da França, do mundo inteiro. Nasceu no cruzamento natural na região de Bordeaux e vai ganhar o nome de Merlot por causa desse simpático passarinho aqui, chamado de Merlau. O que acontece? Nasce essa uva lá na região de Bordeaux. Então tem algumas citações que dizem, olha, muito provavelmente os primeiros relatos que se tenha oficiais da Merlot, que consegue associar ela, porque podem ter outros relatos, mas que não conseguem se associar a Merlot. Mas os primeiros relatos que se consegue associar a Merlot vai ser lá por 1780, na região de Libourne, ali pertinho de Pomerol, de Saint-Emilion, e que vai citar essa variedade, inclusive chamando ela de Merlau, fazendo essa associação de Merlau a esse pássaro. Por quê? Porque ela é uma uva que ela amadurece mais cedo que Cabernet Sauvignon, que a Cabernet Franc, que a Carmener. Então, ela fica mais doce mais cedo e que era a uva preferida desse passarinho. Ele ia lá comer a uvinha quando ela estava madura. Então, essa uva que ele preferia ir comer foi associada a ele. Então, aquela uva Merlau, aquela uva Merlau, aquela uva Merlau acabou virando a uva Merlot. Por que ele preferia ir comer essa uva? Porque ela amadurecia mais cedo. E claro, o passarinho quer comer a uvinha doce. Não quer comer a uva que tá azeda, não quer comer a uva que não tem açúcar, não quer comer a uva muito tânica. E aí já vai uma outra observação. Merlot não é uma uva tão tânica. Claro, em alguns lugares isso muda um pouquinho, mas não é o convencional. Então vai nascer, a partir daí, a citação a Merlot, por causa do nosso simpático passarinho Merlau, que gostava de comer essa uvinha muito docinha. Então aqui um pouco do perfil vitícola, ou seja, do comportamento da Merlot no vinhedo. Ela é uma uva que ela brota um pouquinho mais cedo, vai ter o seu ciclo, então, antecipado. É uma uva que vai ser com uma produtividade intermediária para muito produtiva. Então, precisa ter um controle de vinhedo importante, porque senão ela pode gerar um volume de produção um pouco maior e baixar um pouco a qualidade. Então, se o produtor quer concentrar a uva, ter a uva mais potente para gerar vinhos mais potentes, precisa fazer um controle importante para não ter muito volume, muita quantidade de uva e deixar muito diluída a uva, fazendo vinhos muito diluídos. Ela não tem a casca muito grossa, então é uma uva de uma casca média, né? E é um pouco mais suscetível à umidade, aos fungos das botrites. Claro, a gente não vai ter a botrite, a podridão nobre para vinhos tintos, para uvas tintas, mas a gente pode ter a podridão cinza. Então, ela não gosta de locais muito, muito, muito úmidos. Ela se adapta bem a alguns locais com umidade, mas tem que ter um limite. Não é aquela uva que algumas uvas conseguem lidar melhor com muito, muito volume de chuva, principalmente no período da colheita, que é aquele período onde a uva está no seu ciclo final de amadurecimento, onde os cachos estão bem formados, né, tem pouco espaço entre as bagas, então vai entrando fungo ali, aí não consegue secar o fungo vai estragando o cacho. Se adapta bem a solos argilocalcários, então esses solos mais frios, né, esse é um ponto interessante, exatamente porque ela não é uma uva que necessite de tanto calor em regiões tão quentes. Aliás, regiões muito quentes, muitas vezes, até ela não fica tão bem, ela não amadurece tão bem.
Nesse gráfico que a gente consegue ver um pouquinho melhor. Esse é um gráfico que mostra a adaptação das uvas para as temperaturas médias dos terroirs. Então, a Merlot, ela se adapta bem a terroirs de temperaturas mais temperadas, até locais um pouco mais aquecidos. Ela é uma uva tinta, então locais muito frescos ela não amadurece tão bem, ela precisa de um pouco de calor, ela precisa de um pouco de quantidade de horas de sol. É uma uva tinta, então ela precisa disso. Locais muito frios ela vai ter dificuldade, claro, mas ela também não gosta de locais muito quentes. E por que ela não gosta de locais muito quentes? Porque aí ela não vai amadurecer de forma adequada. Locais muito quentes ela vai concentrar muito açúcar, vai perder muita acidez. E aí vai fazer vinhos menos interessantes. Vai fazer vinhos menos, né, equilibrados, principalmente. Bom, aí pode acontecer também o famoso corte de botar outra uva que tenha mais características que muitas vezes pode faltar na Merlot. E por que eu estou falando tanto dessa questão dos cortes? E aqui vai ficar mais nítido essa questão. O que é um perfil médio de um vinho de Merlot? Então, Merlot a gente sabe que ela tem um ciclo um pouco mais antecipado, ela brota mais cedo e ela tem um amadurecimento intermediário. Então, vai se colher ela mais cedo. A Merlot é uma uva que tem a tendência a gerar vinhos com uma boa concentração de açúcar no mosto, que vai gerar vinhos com uma quantidade interessante de álcool, que vem do açúcar, e um corpo um pouquinho mais volumoso. Então, esse corpo médio mais a muito corpo é convencional de Merlot. A casca dela não é tão grossa. Então, vai gerar vinhos com uma cor, com uma intensidade média para média mais. Vai gerar vinhos com tanino médio para médio mais. Mas mesmo esses taninos médios para médio mais, não são aqueles taninos tão duros, tão adstringentes que a gente encontra muitas vezes em Cabernet Sauvignon. Ela tem uma boa intensidade aromática, muito esse caráter de frutas vermelhas, esse caráter de uma ameixa de vermelha para preta, alguns toquezinhos de ervas, alguns toquezinhos que lembra muitas vezes um toque meio mentolado, às vezes lembra um toque meio puxado para uma sálvia, para um tempero, para um... E isso, assim, ela também é uma uva que se dá muito bem em madeira, tem essa boa adaptação à madeira, e também por isso, né, se dá tão bem Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon normalmente é um vinho que vai passar por madeira, ela se dá bem com madeira, então pode misturar com a Cabernet Sauvignon e depois passar por madeira. E aí, quando passa por madeira, claro, vai trazer mais as notas da madeira, as notas secundárias, o tostado, né, aquelas notas mais da especiaria. E uma questão importante, a Merlot, ela normalmente não gera vinhos com tanta acidez. Gera vinhos com uma acidez média para média mais. É claro que isso sempre vai depender do lugar, sempre vai depender do terroir onde a uva ela é plantada. Óbvio, locais mais frescos, vinhos mais frescos. Uma tendência a ter uma acidez um pouquinho mais destacada, um pouquinho menos de álcool, um pouquinho menos de corpo. Locais mais quentes, o contrário, um pouquinho menos de acidez, um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. Agora, é interessante a gente pensar, inclusive, eu vou provar com vocês daqui a pouquinho o Pisato DNA 99, que é esse vinho icônico aqui de Merlot, né? Pode ver aqui, ó, Merlot 2014, ao selinho da DO Vale dos Vinhedos, ó. Então, um vinho muito premiado, um vinho muito conceituado aqui no Brasil, e que é interessante, né? Que eu vou botar aqui, tem a fichinha técnica aqui atrás, ó, bem bonitinho. Não tem a fichinha técnica, ajuda, né? Bota aqui algumas informações, como é que é feito, como é que é elaborado. Inclusive, todo vinho com o selo da DO Vale dos Vinhedos, ela vem, né, aqui, ó, a numeração única da garrafa, né, cada garrafa vem numerada, e
E aqui fala um pouquinho, né, como é que o vinho é feito, elaborado, tudo mais. Essa aqui é a garrafa 3.927 de um lote de 4.200 garrafas. Então, o Pisato DNA 99, safra 2014, foi elaborado 4.290 garrafas. Então, vê que é uma produção pequena, produção limitada. Claro, porque esse é um Merlot icônico do Brasil. E eu servi uma dose aqui, né, do Coravin. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um vinho que tem essa nota de 2014, um vinho que já tem uma evolução um pouco maior, porque o Pisato DNA 99, ele é um vinho de guarda. Ele é um Merlot 100% para guarda. Passa bastante tempo em madeira, é uma uva bastante concentrada, gera vinhos bastante intensos. Então, no perfil aromático, que a gente já tem a nota um pouquinho mais evoluída aparecendo, mas ainda bastante fruta, a nota da madeira. Então, aqui a gente tem essa nota da erva seca, que já tem um toquezinho toquezinho do fumo que Merlot, quando evolui, aparece. Essa nota herbácea fica para essa nota um pouquinho mais de fumo seco, fumo em corda. Tem ameixa madura. Tem um toque da especiaria e tem aquele toquezinho do charuto com a caixinha de carvalho, né? A caixinha de madeira, então aquele toquezinho de caixa de charuto. E assim, bastante complexidade para um vinho que já tem aí alguns anos. Então, e agitando a taça, ele fica um pouco mais amplo. Então, é um vinho de guarda bastante amplo. Daqui a pouco eu vou provar com vocês. Mas eu estava falando exatamente isso, porque aqui é um vinho varietal. Aqui é um vinho Merlot 100%. Mas Merlot ela é muito comum em corte. Por quê? Porque se a gente pegar o perfil médio de Cabernet Sauvignon, e aqui já peguei Cabernet Sauvignon, estava mostrando antes a Merlot. Como é que é Cabernet Sauvignon? Tem a casca grossa. Gera vinhos com muita cor, com muito tanino. E com muita acidez. Então, os vinhos de Cabernet Sauvignon tendem a ser muito intensos. Quando jovens, esses vinhos são um pouco mais intensos, agressivos. Então, tem que esperar um pouquinho de evolução. A Merlot vai muito bem no corte, porque ela tem menos tanino e tem um pouco menos de acidez. Então, dá uma maciada nos vinhos de Cabernet Sauvignon. Como o contrário também pode acontecer. Você quer dar um pouco mais de potência no vinho de Merlot, quer trazer mais tanino, mais acidez para os vinhos de Merlot, bota um pouquinho de Cabernet Sauvignon. Porque tende a ter muito tanino e tende a ter muita acidez. E também se complementam muito bem no perfil aromático, porque o Cabernet Sauvignon tende a ter aquele aroma mais fruta preta, toque do cassis, né, que a groselha preta, tem aquele toque já, às vezes, muitas vezes, uma cereja bem madura, uma cereja preta, enquanto a Merlot tende a ter um pouco mais esses aromas da ameixa vermelha, do mirtilo não tão maduro, às vezes um toque daquela amora vermelhinha para madura, e isso vai se casando muito bem, né? Os aromas vão se integrando ali, aromas diferentes, vai deixando o vinho mais amplo, então por isso que se dão muito bem em corte. Isso é interessante. Mas uma questão interessante, e aí já voltando para a nossa Merlot, é que nos últimos anos, a Merlot se tornou uma das uvas mais plantadas no mundo, exatamente por isso, por essa sua boa capacidade de adaptação, fazer vinhos interessantes e se dar muito bem com Cabernet Sauvignon, porque Cabernet Sauvignon se tornou a uva mais plantada do mundo nos últimos anos. Então, olha que interessante, a Merlot, e aí a gente tem o gráfico da Merlot aqui, né? Esse gráfico ele é muito interessante, uma pesquisa do Dr. Kim Anderson, que é um pesquisador da Universidade de Adelaide, que mostrou as mudanças dos vinhedos das principais variedades viníferas no mundo. Então a Merlot, e aqui o gráfico ele mostra o que eram os vinhedos de Merlot nos anos 90, nos anos 2000 e nos anos 2016. Então ele mostra aqui que Merlot cresce muito as suas áreas de vinho no mundo, se tornando a segunda uva mais plantada, só atrás de Cabernet Sauvignon.
Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente consegue dar uma verificada, ó. A Merlot, ela sai de... praticamente, se a gente pegar dos anos 90, fica mais fácil a gente ver assim, ó. Pegar dos anos 90 para 2016, ela praticamente dobra a sua área de vinhedos do mundo. E por que que isso acontece? Porque ela é muito plantada. Por que que ela é muito plantada? Exatamente porque ela é muito aceita, muito pedida, porque ela está muito bem em Cabernet Sauvignon e porque consegue fazer vinhos macios, mesmo sendo vinhos tintos com uma boa intensidade. Quando eu falo maciez, um pouco menos daquela tensão de tanino e de acidez. Então, a gente está falando hoje de algo em torno de 260, 270 mil hectares de Merlot no mundo. Desses, a gente está falando de praticamente aí metade, mais ou menos metade, um pouquinho menos da metade, na França. Então, a gente já sabe que é uma variedade muito importante lá, principalmente por causa de Bordeaux. Essa questão de adaptação de terroir é muito interessante. Por quê? Como a Merlot consegue se adaptar nessa transição entre os climas mais quentes e esses climas temperados, esses climas moderados, se torna muito interessante. Por quê? Porque ela pode ser plantada em vários terroirs e ela também pode ser utilizada para corte com várias outras uvas. Uma vez que sabe-se as características da Merlot, pode-se usar ela para corte tranquilamente com outras variedades que podem complementar a Merlot, ou a Merlot pode complementar outras variedades. A gente tem, por exemplo, na Itália, um corte de aparecer seguidamente a Sangiovese com Merlot ou com Cabernet Sauvignon e Merlot. Sangiovese normalmente é uma uva também que tem um pouco mais de acidez, tem um pouco mais de tanino. A Merlot pode dar uma amaciada na Sangiovese. Então, interessante. No Chile, é muito comum a Carmener. E aí, Carmener é uma variedade bastante, né, plantada no Chile. E, muitas vezes, ela é uma variedade bastante tânica. Ela é bastante, né, aquela nota herbácea bem evidente. E a Merlot pode dar uma amaciada na Carmener. E isso acontece com outras variedades. Então, a Merlot, ela é muito cultivada em vários lugares no mundo, exatamente pelas suas características, para vinho varietal e para vinhos de corte. E até trouxe aqui essa referência de Bordeaux, porque é a maior referência, e ela no famoso corte bordalês, porque o corte bordalês normalmente é o corte que parte de Cabernet Sauvignon e de Merlot. Mas também outras variedades, como Cabernet Franc, Petit Verdot, a própria Carmener, a própria Malbec, fazem parte do corte bordalês tinto clássico. Mas a grande questão é, por que um corte bordalês? Por que esse corte bordalês ganhou a grande referência? Pelas características das uvas. Como o Merlot tende a aportar nos vinhos, de vinhos de corte, álcool, tende a aportar um pouco mais de sabor de fruta vermelha, um pouco mais de corpo, tende a deixar os vinhos um pouco mais macios, ela se tornou muito plantada. Por quê? Porque cada vez mais os consumidores, eles querem vinhos mais macios para consumirem mais jovem. Não querem ficar esperando anos e anos de evolução e tudo mais. Quer tomar um vinho mais fácil de tomar, mais macio, mesmo que em alguns lugares a Merlot possa ser muito intensa. Então não é o que as pessoas, de modo geral, querem. Eles querem tomar vinhos que se preocupem menos, que dê menos estresse, mas fiquem mais tranquilos tomando seu vinho ali, né? Jovem, a hora que quiser, abre, toma e sejam felizes. Então, esse é um ponto importante. E aonde a gente tem Merlot no mundo? Praticamente no mundo inteiro, onde se planta uvas tintas para produzir vinho tinto. Então, a gente vai ter praticamente aonde a gente tem produção de vinho tinto no mundo, tem a Merlot plantada.
muitas vezes ela não ganha o protagonismo, mas tá lá. É o caso da África do Sul, é o caso da Nova Zelândia. Ok. Mas, Marcelo, fora a França, lá, né, não lembro de Merlot de muito destaque, mas tem. O vinho mais caro da Itália, médio, né, quando vai para o mercado, não estou falando de leilões, né, quando o vinho vai para o mercado, um preço médio mais caro da Itália é um vinho de Merlot. É um vinho feito em Ornellaia, na Tenuta Ornellaia, chamado Masseto. É uma parcela ali que a gente tem dentro do vinhedo de Ornellaia. Uma colina que tem de afloramento de solo argiloso com ferro. É um dos vinhos mais caros da Itália. Tem um outro vinho muito caro na Itália, chamado Miani, faz lá no Friuli, de Merlot, também muito caro. Estão falando aí de 1.000 e poucos euros a garrafa quando vai para o mercado. A partir de 1.200, 1.300 euros, quando vai para o mercado. Então, bastante caro. Masseto é bastante caro. Mas a gente tem então Merlot praticamente no mundo inteiro. Mas eu queria chamar a atenção para alguns lugares. Que, claro, se tem no mundo inteiro, se é muito famoso. Alguns lugares eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Começando, claro, por Bordeaux, aonde ela teve ali a sua origem, onde tem ali a sua grande referência. E é bastante interessante a gente dar uma olhadinha para Bordeaux, porque ela não só nasce aqui, mas o que se faz com a Merlot no mundo vai ter inspiração em Bordeaux. É a uva mais plantada de Bordeaux, ela nasceu em Bordeaux, e é a uva que, quando vai se vinificar, se olha o que as principais regiões produtoras do mundo fazem. Para fazer igual? Não necessariamente, mas para saber o que eles estão fazendo, que dá certo, técnicas que eles utilizam e que geram determinados resultados, determinadas características, e Bordeaux é essa grande referência. Agora, a gente sabe que Bordeaux tem muitas essas peculiaridades, então eu vou voltar aqui para vai ficar interessante a gente pensar. Bordeaux tem suas peculiaridades porque é uma região com uma influência marítima muito importante, porque está aqui no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico traz bastante umidade, então Bordeaux é uma região bastante úmida, tem sofrido bastante com oscilações de safras nos últimos anos, inclusive de volume, por vários intempéries, né? Os anos estão ficando mais quentes, a gente está tendo problemas aí com granizo, com geadas tardias, aqui bastante o granizo quando chega, né? Causa um desastre praticamente, né? Que é chuva de pedra, chuva de gelo, e quebra os vinhedos todos, destrói os vinhedos, aí perde-se safras e o vinhedo às vezes fica tão danificado que vai ter problema nas safras seguintes. Mas é daqui, de Bordeaux, que nasce o vinho de Merlot mais famoso do mundo, que é Petrus. Petrus é um vinho que ele tem aí 95, 96, 97% de Merlot. Aí vai entrar um pouquinho de outras variedades tintas, né, mas Merlot é a protagonista. E Petrus se tornou um vinho muito icônico. Se tornou um vinho muito referenciado. E claro, a gente está falando dos vinhos mais caros do mundo. Falando de um vinho hoje que chega no Brasil, a safra atual de mercado, chega no Brasil a mais de 60 mil reais. Quem importa, a importadora oficial de Petrus no Brasil é a World Wine. Importa poucas garrafas, porque Petrus tem uma produção muito limitada e muito disputada. 60 mil reais a safra nova. 60 mil reais a safra nova. Então, é um vinho muito caro. É um vinho muito referenciado. Isso, claro, dá uma distinção para Merlot. Pô, dos vinhos mais caros do mundo é feito de Merlot. Eu tinha falado, né? O vinho mais caro da Itália, médio, é feito de Merlot. Então, olha que interessante. Merlot muitas vezes não tem protagonismo, mas faz um dos vinhos mais caros do mundo. Meio antagônico.
E claro, isso traz uma grande referência para Bordeaux. Bordeaux tem outros grandes vinhos icônicos, grandes referências. Mas o que acontece? Em Bordeaux, e a gente está falando de Petrus, por exemplo, aqui, Pomerol, mas a gente tem em Bordeaux as famosas margens, né? As famosas margem esquerda e a famosa margem direita. A margem direita, ela é uma área que ela é um pouco mais úmida, ela tem solos, principalmente com presença de argila, de calcário, tem um pouco de solo arenoso, tem um pouco de solo aluvial, mas a argila e o calcário dessa área, muito evidente, faz com que se retenha muita umidade no solo. Então, uvas como Cabernet Sauvignon, como Petit Verdot, vão ter um pouco mais de dificuldade de amadurecer aqui na margem direita. Quem que amadurece muito bem aqui? A Merlot. E algumas áreas aqui, como é o caso do Pomerol, como é o caso de Saint-Emilion, vão dar um grande protagonismo para Merlot. Lembrando sempre, né, gente? Merlot vai ser a uva mais plantada de toda Bordeaux. Mas, em algumas áreas, principalmente aqui no Medoc, e principalmente aqui em Grave, a gente vai ter algumas áreas onde Cabernet Sauvignon vem muito bem. E vai ser normalmente nesses locais que vão se fazer os grandes vinhos da margem esquerda de Bordeaux. Na margem direita é diferente. Poucos lugares a Cabernet Sauvignon aparece. Aqui o que aparece muito é a Merlot e um pouco da Cabernet Franc. Então, a Merlot se tornou protagonista aqui em Bordeaux, fazendo muito esses vinhos com tanino bem presente, mas essa nota mais herbácea, essa nota mais do toque do eucalipto, essa nota do toque da menta, também da fruta, mas fazendo o vinho um pouco mais macio. Então, Petrus, que em Pomerol deu essa grande referência, mas tem outros grandes Merlots aqui no Pomerol. Aliás, Pomerol, a grande uva protagonista é a Merlot. Em Saint-Emilion, também a Merlot é protagonista, mas entrando bastante outras variedades, principalmente Cabernet Franc. Interessantíssimo, é a referência para o mundo. Esse solo argiloso aqui da margem direita, e aí o Pomerol é essa grande referência porque tem esse solo muito argiloso, não somente argila, mas argila é um dos solos predominantes aqui. Merlot se adapta muito bem. E é interessante que Merlot, aqui no Pomerol, é a grande uva, e o Pomerol não tem classificação, tá, gente? Não tem Pomerol Grand Cru Classé, não existe. É só Pomerol. E a Merlot é a uva protagonista. E vinhos bem caros, e vinhos bem prestigiados. Muito plantado, muito consumido e caros. Os bons vinhos de Merlot de Bordeaux são bem caros. Tanto Pomerol quanto Saint-Emilion. Mas quero chamar a atenção para um outro país, que faz um pouco do contraponto de Merlot de Bordeaux, que é os Estados Unidos. Vocês parando para pensar, vão lembrar que não tem muito vinho varietal nos Estados Unidos. Tá, Bordeaux também não tem muito vinho varietal, porque normalmente é um blend, normalmente é um corte, enfim, mas a gente sabe agora que a uva Merlot é o grande volume e alguns grandes vinhos ela é a protagonista. Mas os Estados Unidos é famoso por fazer vinho varietal. Mas por que a gente vê pouco vinho de Merlot nos Estados Unidos? E um dos grandes responsáveis é esse filme aqui, chamado Sideways, que é um filme muito legal. Quem não viu, no Brasil eles chamam Sideways, entre umas e outras, que é um vinho que concorreu a 5 Oscars e ganhou um Oscar. Ele é um filme de 2004, mas ele é muito, muito legal. E ele é um vinho que passa-se nos vinhedos lá da Califórnia, nos Estados Unidos, aonde o protagonista, ele ama Pinot Noir, ama os vinhos de Pinot e detesta os vinhos de Merlot. E isso fez um movimento nos Estados Unidos de uma repulsa aos vinhos de Merlot muito grande, porque o vinho de Merlot ele era muito consumido, ainda é, né, de modo geral, entra muito em cortes, mas os vinhos varietais acabaram sendo um pouco rejeitados. E, enfim, foi um filme que foi muito famoso, ganhou Oscar, né? Então, claro, teve uma influência muito grande no mercado americano.
principalmente dos consumidores intermediários, né, dos consumidores mais jovens, que não têm muito conhecimento e tudo mais, e acabaram, coitados, condenando a tadinha da Merlot. Então, Merlot acabou perdendo um pouco de protagonismo, apesar de ser bem plantada na Califórnia, ser bem plantada em outras regiões, aqui na costa, principalmente na costa oeste, na Califórnia, um pouco no Oregon, e um pouco mais lá em Washington State. E Merlot na Califórnia, o Merlot nos Estados Unidos, de modo geral, vai fazer um vinho com um pouco mais de amadurecimento, então vai fazer um vinho com um pouco mais de corpo, fazer vinho com um pouco mais de álcool, esse caráter de fruta vermelha um pouco mais cozida. Eles falam que normalmente lembra aquele aroma de bolo de frutas vermelhas, né? Que é aquela fruta vermelha um pouco mais cozida, assada, aquelas notas muitas vezes da madeira, que os americanos gostam daquela nota tostada, aquela nota defumada da madeira. E normalmente Merlot, por essa capacidade da uva de ter uma boa retenção, concentração de açúcar, muitas vezes os vinhos de Merlot americanos, ele tem aquele sweet point, né, aquele toquezinho doce, aquele residualzinho de açúcar um pouquinho maior, e que torna isso um vinho mais também fácil de ser consumido, porque o açúcar ele torna o vinho mais fácil de ser consumido. Então, é interessante, diferente de Bordeaux, que faz um vinho já um pouco mais intenso, um pouco mais marcado, um pouquinho mais herbal, aqui um vinho muito frutado, e muitas vezes com esse toque mais macio, apesar da intensidade. São estilos e perfis diferentes. Na Itália, também a gente tem outra grande referência para Merlot. Também uma das uvas mais plantadas da Itália, e duas regiões têm grande protagonismo para ela. Pouca gente sabe, porque as castas italianas aqui são muito, muito importantes, são muito referenciadas. Mas aqui na Toscana e lá no Friuli Venezia Giulia e numa parte do Vêneto, Merlot aparece muito, em grandes volumes. E, inclusive, fazendo muitos vinhos simples, baratos, mas também fazendo muitos vinhos muito intensos, complexos, potentes e muito saborosos. Ok? Falei para vocês de alguns cortes, por exemplo, de Sangiovese com Merlot, onde a Merlot também entra para dar uma amaciada na Sangiovese, mas alguns vinhos protagonistas com a Merlot. E aí dou o exemplo da Tenuta Ornellaia. Tenuta Ornellaia é um dos grandes super toscanos, e a Merlot aparece muitas vezes em vários vinhos super toscanos. Super toscanos são aqueles vinhos feitos normalmente de castas internacionais na Toscana, são as castas não italianas. E lá na Tenuta Ornellaia, eles fazem esse vinho aqui. Tá vendo aqui, ó, Tenuta Ornellaia? Então, ele é um vinho que nem todo mundo conhece. Ó, Tenuta Ornellaia aqui, ó. Porque ele é um vinho muito potente. Ele é um vinho de uma colina que tem dentro de Ornellaia. E acaba tendo uma vinícola própria dentro de Ornellaia para vinificar esse vinho chamado Masseto. Eu tive em Ornellaia agora alguns meses atrás, e foi uma visita bastante extensa, praticamente o dia inteiro lá em Ornellaia. Eles tratam o Masseto como um vinho à parte, icônico, acima de Ornellaia. Então, a vinícola é separada, o vinhedo ele é um vinhedo único, ele é uma colina argilosa, com argila de solo, com afloramentos de ferro, e faz esse Merlot, porque ele é a base de Merlot, muito potente, muito concentrado. Não é à toa que quando ele vai para o mercado, safras novas, custa 1.200, 1.300 euros a garrafa. Bem caro. Então, para ver que Merlot, aqui na Toscana e também lá no Friuli, em alguns produtores, consegue chegar a preços bem altos. Claro, Masseto é um dos vinhos de Merlot mais caros do mundo. E está aqui na Itália. Raro, caro, muito conceituado, muito disputado. E, para nossa alegria, um outro lugar no mundo onde a Merlot vem muito bem, se adapta muito bem, é no Brasil. Principalmente no Rio Grande do Sul. A grande área
da Merlot no Brasil é o Rio Grande do Sul disparado. E nas 4 principais regiões produtoras de vinhos do Rio Grande do Sul, a Merlot vem muito bem, se adapta muito bem. Tanto em Campos de Cima da Serra, quanto na Serra Gaúcha, quanto na Serra do Sudeste, quanto na Campanha. Se adaptam muito bem. Agora, tem um lugar aonde a Merlot se tornou grande protagonista dos vinhos tintos, que é na nossa Serra Gaúcha. A gente tem na Serra Gaúcha, inclusive, uma área chamada Vale dos Vinhedos, aonde a Merlot se tornou a uva base para a primeira indicação geográfica de vinhos do Brasil. A indicação Vale dos Vinhedos. Porque ela se adaptou muito bem à Serra Gaúcha. Diferente de outras variedades, como o caso da Cabernet Sauvignon e outras variedades tintas. Então, a primeira indicação geográfica do Brasil foi para vinhos, foi no Vale dos Vinhedos, e a Merlot é a uva protagonista. E depois, 10 anos depois, foi em 2002. Lá em 2012, o Vale dos Vinhedos conseguiu se tornar uma denominação de origem e a uva protagonista foi a Merlot de novo. E aí hoje, muito mais restrita a denominação de origem, muito mais regras, e a Merlot de novo se tornou protagonista. Na indicação geográfica, várias uvas são permitidas tintas, mas a Merlot se destacava. Na denominação de origem, já a Merlot se tornou praticamente a uva icônica. O Vale dos Vinhedos é uma área muito chuvosa. Chove bastante. E a Merlot conseguiu se adaptar muito bem nessas áreas, com altitude e com umidade. Qual é o perfil que a gente acaba tendo dos vinhos tintos aqui na Serra Gaúcha e que é uma predisposição aos vinhos de Merlot aqui? São vinhos de médio corpo para encorpados, com uma boa intensidade de fruta, com taninos um pouquinho mais marcados, mas uma quantidade de tanino médio, no máximo médio mais, e com um toquezinho de destaque para acidez. Então, vinhos que têm uma boa maciez, mas com uma predisposição de ter uma boa longevidade. E Merlot, na Serra, tem bastante desse perfil. Tem bastante dessas características. Inclusive, o Vale dos Vinhedos, que é essa grande referência que a gente tem hoje das indicações geográficas aqui no Brasil para vinhos, claro, foi a primeira IP, indicação de procedência, foi a primeira DO, denominação de origem, e, até hoje, a uva protagonista da denominação de origem, dos vinhos tintos da DO Vale dos Vinhedos, é Merlot. Então, a gente olhando essa foto, vê que é uma região bastante úmida, é uma região que tem bastante neblina, é uma região que mesmo nos períodos de amadurecimento da uva pode ter bastante chuva, por mais que a chuva se concentre um pouquinho mais, né, em estações fora do verão. No verão também pode ser bastante chuvoso. E tem uvas tintas mais tardias que têm dificuldade de amadurecer aqui. Anos muito úmidos, por exemplo, Cabernet Sauvignon pode ter problema, Petit Verdot pode ter problema, outras uvas tintas podem ter problema, enquanto a Merlot amadurece um pouquinho mais cedo. A gente sabe que o ciclo dela é um ciclo começa mais cedo, né? Tem uma brotação precoce até uma maturação um pouco mais intermediária, colhe mais cedo. Não precisa de locais tão quentes. A Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, é um solo muito rico em argila. A gente consegue ver aqui, ó, que a gente vê o lote 41 e o lote 43. Então a gente consegue ver bem essas duas, aqui, pega um pouquinho do lote 43, consegue ver bem esses dois lotes famosos de vinhos, tanto que o lote 43 da Miolo, que é um desses vinhos icônicos tintos do Brasil, vai bastante de Merlot no corte. É um corte com Cabernet Sauvignon e Merlot aparece muito bem. Muito bem. Aqui, trouxe para vocês, né? Falei que a DO Vale dos Vinhedos ou tem um grande destaque para a uva Merlot.
a gente consegue ver aqui que a Merlot vai entrar em varietal com no mínimo 85% e em corte no mínimo 60% de Merlot. Tá? Então, isso é uma grande referência, porque se adaptou muito bem. E é uma uva que a gente tem alguns grandes icônicos vinhos no Brasil, como é o caso do Pisato DNA 99. É uma das grandes referências de vinhos Merlots no mundo, tanto que o Pisato DNA 99 é um vinho que seguidamente é estudado, é degustado no mundo, nos painéis de degustação de vinhos Merlots, enfim, é uma grande referência. A gente tem outros vinhos muito conceituados, como o caso do VE, o Vila Europa, que é o vinho feito pelo Espado Vinho. O Espado Vinho tem aquele vinhedo do lado do lote 43, que é o chamado lote 41. E ali, né, claro, no lote 43, que é do ladinho, Merlot se dá muito bem, óbvio que no lote 41 também Merlot se dá muito bem. E o Espado Vinho faz esse vinho chamado VE, Vila Europa, que só vende lá no Espado Vinho. É um grande vinho. Grande vinho. Só vende lá e tem que ir lá para comprar, não vende fora, mas é um grande vinho. É um vinho realmente muito distinto, com um destaque muito grande para qualidade, enfim, é um grande vinho brasileiro, com certeza. Não só na Serra Gaúcha e no Vale dos Vinhedos, mas também a gente tem vinhos muito interessantes de Merlot na campanha. E quem tem dado um destaque muito interessante aqui na campanha é o Galvão Bueno, lá na Bueno Wines. E eu até trouxe aqui, e seguidamente o Galvão fala em entrevistas que para ele a grande uva icônica do Brasil é a Merlot. Tanto que ele lá na campanha fez o seu vinho ícone, o seu grande vinho, o vinho ícone do Galvão Bueno se chama Anima, e esse vinho ele é de Merlot. E até trouxe aqui então alguns grandes Merlots brasileiros, né, como o caso do VE, do Espado Vinho, o História da Valduga, o Anima, lá da campanha gaúcha da Bueno Wines, o Pisato DNA 99. Esses são grandes Merlots, tá, gente? Assim, ó, Merlots de muita qualidade, feitos aqui no Brasil. Claro, são vinhos, tem um preço um pouquinho mais elevado, porque são grandes vinhos, oscila, claro, de acordo com cada vinho, com cada safra e tudo mais, produções limitadas, mas assim, colocando o Brasil como um dos grandes produtores de Merlot do mundo. Eu trouxe aqui, né, vamos provar o Pisato DNA 99, e eu trouxe o Anima também, ó. Então, Anima normalmente é uma edição que esgota muito rápido lá na campanha do Galvão Bueno, caros vinhos, né? E aqui o Pisato DNA 99 como grande referência desses vinhos, é a grande referência de Merlot que a gente tem no Brasil, né? O Pisato DNA 99, apesar de mostrar para vocês vinhos icônicos aqui de Merlot, mas também outras áreas fazem e tudo mais. Então, o que a gente tem aqui? Eu servi uma dose aqui, né, do DNA 99, ó. Então tem um vinho com uma intensidade de cor média mais, ele já, né, ele é 2014, então ele já tem uma evolução, né, apesar do DNA 99 precisa de tempo para provar ele, porque ele, quando é jovem, ele é muito intenso, ele é muito potente, né, ele é muito, um pouco até intenso demais, então precisa de um tempo para evoluir, para mostrar o seu melhor. Esse período que a gente está falando, aí praticamente 10 anos, ele já tem uma boa evolução. No nariz, uma intensidade média a mais, muito aroma da fruta, uma fruta em evolução, com esse aroma secundário, esse especiado, toque tostadinho da madeira. Esse é um vinho que passa aí normalmente 12, 13 meses em carvalho novo, primeiro uso. Então aqui a gente tem o toque da fruta até um pouquinho mais madura, mas ainda com a fruta vermelha, bastante esse toque, né? Um toquezinho do fumo, um toquezinho da caixa de charuto, um toquezinho do eucalipto seco, folha de eucalipta seca. Muito interessante. Em boca, já nesse primeiro ataque, né? Esse primeiro gole, a gente sente a intensidade. Ele é um vinho que tem um pouquinho mais de álcool, então a gente sente esse volume um pouquinho maior em boca, tem um preenchimento maior. O tanino dele já está um tanino macio, apesar de bem presente. Então, a quantidade de tanino é médio mais, mas é um tanino bastante fino, bastante macio. O volume ele é um vinho encorpado, ele é um vinho com corpo, hoje a gente pode botar ele como muito corpo, e a acidez dele é uma acidez média mais que segura bem o conjunto. Agora, vamos tomar mais um gole para poder avaliar. O perfil aromático dele é incrível, tá?
É aquele vinho que ele vai por camadas, vai agitando a taça, vai vindo novas camadas, vai vindo novos aromas. Em boca, o segundo gole, de novo, né? O tanino já aparece um pouquinho mais, o segundo gole, bom volume de boca, uma persistência longa. Ele é um vinho de altíssima qualidade, né? E tá entregando muito bem. A persistência dele é algo que chama atenção. Ele tem um bom preenchimento do meio de boca com sabor, então ele é um vinho que tá muito integrado os elementos. É um vinho com uma qualidade muito alta. Falando um vinho aí já com uma qualidade para esse perfil agora, já de muito bom para excelente, e um vinho com grande volume, uma grande persistência. Ele tem 13,5% de álcool, né? Normalmente os vinhos da Serra Gaúcha, eles não eram vinhos tão alcoólicos, agora nos últimos anos um pouco mais quentes, aí os vinhos têm ganhado um pouquinho de teor alcoólico, e até os vinhos tintos ganhado um protagonismo, né, que na Serra Gaúcha não tinha tanto destaque. Mas tinha os vinhos tintos, sim, bem bons vinhos tintos. A Serra se destaca ainda muito pelos seus espumantes, e os vinhos tintos acabavam não tendo tanto protagonismo. Claro, um ou outro produtor, um outro vinho, sim. Agora a régua tem subido cada vez mais. E assim, um vinho muito interessante. É um vinho da orgulho de ter esse vinho no Brasil, e ser brasileiro, ser produzido aqui, olha, é uma régua muito, muito alta. E Merlot e suas características, Merlot e suas peculiaridades. Então, provem os vinhos de Merlot em corte, provem os vinhos de Merlot em varietais, procurem bons produtores. Muitos produtores fazem coisas muito interessantes com Merlot. O Merlot normalmente tem um preço mais interessante que outros vinhos tintos mais potentes, mais concentrados. Então, vale a pena provar. Tem muita coisa interessante. Vamos tirar o preconceito. Aqui no Brasil a gente tem menos, né? Porque tem essa uva muito presente. Mas outros lugares no mundo, como Chile, Estados Unidos, acaba tendo um preconceito muito grande para os vinhos de Merlot. São vinhos muito interessantes. Provem, bons produtores, porque com certeza vão ter ótimas experiências e ótimos vinhos. Adorei falar um pouquinho mais de Merlot, desmistificar alguma coisa, a gente entender um pouquinho mais. Foi realmente bastante interessante. Eu sou um grande fã de muitos vinhos de Merlot, e a gente aprender, claro, quebra esses preconceitos, e a gente consegue ter aí muito mais segurança, a gente consegue ter muito mais assertividade para nossas escolhas, inclusive para as nossas degustações, e entendendo, a gente, claro, consegue ser muito mais feliz, consegue ter muito mais, ou ter melhores experiências, tá bom? Adorei deixar aquele beijo final, deixar aquele brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.